Diga: Senhor meu Deus, neste momento eu quero ouvir as Tuas palavras, porque elas me fazem bem, bem para o meu corpo, bem para a minha alma e bem para o meu espírito. Amém. São Mateus capítulo 26, versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Palavras da salvação. Graças a Deus, cremos e confessamos. Amém. Filhos de Deus, você conhece alguém que é teimoso? Eu pensei que vocês iam falar: não conheço. Vocês conhecem alguém que é teimoso? Mas eu acho que todo mundo tem um pouco de teimosia, não tem? Seu marido já reclamou da sua teimosia? Já. Seus filhos já reclamou? Então não é só os outros que é teimoso, viu, missionário? Não é só os outros, não, tá? A gente tem que reconhecer que às vezes nós somos teimosos também, né? Teimoso também. Filhos, muitas vezes a gente fica teimoso demais. As coisas têm que ser do nosso jeito. Nem aceita opinião. Aí complica, né? Principalmente se for no casamento. Né, Maria? O seu digníssimo é teimoso, mas você é mais que ele. Teimosia costuma atrapalhar a vida da gente, viu, gente? Porque quando a gente é teimoso, meu Deus do céu, é um burro empacado que não sai do lugar. Terrível isso. Filhos, nós temos que ser abertos e menos teimosos. Temos que ser menos teimosos. Tem alguém da sua família do seu lado? Fala para ele ou para ela assim: temos que ser menos teimosos. Tá, não tem vergonha não. Fala para o teu marido. Missionário, fala para mim que o senhor tem que ser menos teimoso. Não temos ao ser, tem que falar eu tenho que ser menos teimoso, né? Eu tenho que ser menos teimoso, né? Não, mas eu não sou tanto assim, não. Já fui mais, hoje em dia menos, sou menos teimoso hoje em dia. Mas a teimosia é ruim, viu, gente? É muito ruim. A gente tem que ser mais equilibrado e menos teimoso. Porque, na verdade, não é só a gente que tem razão. O outro também tem um pouquinho. Um pouco, viu, Silvio? E duro que às vezes o outro tem mais razão que a gente, tá? Às vezes viu? A hora que passa lá na frente, você pensa bem. Você vai dizer: puxa vida, sabe que ele tinha razão? Sabe que ela tinha razão? Acontece tanto isso depois que a gente fica velho, né? Você lembra as broncas da tua mãe, né? Lembra as broncas do teu pai, e você não suportava as broncas, você ficava bravo com as broncas. Aí depois você pensa: puxa, minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão. O tempo passa. Então, gente, na sua teimosia, né? Tente raciocinar que não é só você o dono da razão. É preciso ter um equilíbrio maior. Aprender também a deixar os outros palpitar
na sua razão. Diga: Senhor Jesus, eu preciso melhorar. Faz uma oração agora, faz uma pequena oraçãozinha agora. Reclina a sua cabeça. Não dá para você lembrar todas as vezes que você foi teimoso e quebrou a cara. Não dá para lembrar, que são muitas, né? São muitas vezes. Algumas você caiu feio e quebrou o nariz. Outras ficou só uns hematomas, né? Mas a teimosia é muito ruim. Precisamos ter o equilíbrio. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, que nós aprendamos a abrir mais o nosso coração, a ter mais equilíbrio, Senhor. Que os teus filhos, ó Pai, não sejam assim tão fechados na sua teimosia, mas aprendam a ouvir também e aceitar também um pouco, ou o máximo que pode, a opinião do outro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saindo agora da nossa teimosia, veja só esse episódio na vida do Senhor Jesus. São Mateus relatou, porque ele estava presente, ele viu e ouviu, ali nas vésperas de Jesus ser traído, preso, julgado, condenado, ser massacrado, colocado em via pública para ser execrado, depois agredido, crucificado, morto e sepultado. Foi um massacre humano que fizeram em cima do Senhor Jesus. Mas antes disso, um pouquinho antes disso, Jesus poderia simplesmente ter evitado tudo isso, não querer nada disso e fugir, sei lá, sair, sumir. Como Deus que ele era, ele podia simplesmente dizer: eu não quero isso para mim, eu não quero isso, não vou passar por isso, não mereço isso, que se dane os outros, o problema é deles, não é meu. E chamar seu exército celestial e ser elevado aos céus, e Deus destruir tudo que tivesse na terra. Poderia acontecer? Poderia. Mas Jesus, pouco tempo antes, estavam eles no monte à noite, os discípulos reunidos, conversando, possivelmente com uma fogueirinha ali, porque passariam a noite naquele lugar, e a noite no monte sempre é muito frio, por mais calor que esteja, no monte sempre existe o frio. E aí, queridos, Jesus deixou os discípulos ali reunidos, caminhou alguns passos, alguns metros, dobrou seus joelhos, prostrou-se com seu rosto em terra. Veja, Jesus não só dobrou os joelhos, ele não só dobrou os joelhos, como ele prostrou seu rosto em terra. Jesus fica de joelhos, mas com o rosto colocado na terra, prostrado, totalmente prostrado. O que ele estava pensando naquele momento? Tudo o que iria acontecer depois disso: ser entregue, traído por Judas, entregue aos inimigos, traído pelos amigos, né? Pelo amigo Judas, entregue aos inimigos, julgado, condenado,
E daí por diante, uma série de coisas terríveis. Quando ele se prostra, ele está ali pensando, vendo tudo o que iria acontecer. Tudo que iria acontecer. Ele merecia o que iria acontecer? Não. Claro que não. Ele, para ele mesmo, precisaria passar por aquilo? Claro que não. Mas tem alguém que precisava que Jesus passasse por aquilo. Sou eu e é você. Se Jesus não passasse por aquilo que ele passou, nós não teríamos salvação nenhuma. Mas nem perto de nós passaria a salvação. Nem perto de nós estaria às portas dos céus. A única chance que nós teríamos ou temos é que Jesus aceitasse viver aquele sacrifício que ele sabia que iria viver. Era a nossa única chance de conseguir perdão dos nossos pecados, de conseguir a vida eterna, de conseguir a salvação. Era Jesus aceitar aquilo que iria acontecer. Mas ele poderia recusar. Ele poderia recusar. Se fosse nós, com certeza a gente ia, livrar o nosso corpo e que se dane os outros. Se fosse um simples ser humano, eu não preciso disso. Se Jesus fosse um simples ser humano como você e como eu, por que eu vou passar por isso? É gente que eu nem conheço, é gente ruim, são pecadores. Por que eu vou passar por isso? Eles que respondam pelo pecado deles, eles que respondam pela maldade deles. Se ali tivesse um simples ser humano, o pensamento seria esse: que se lixem. Não é eles o errado, não é eles que fazem o mal, não é eles que se prostituem, não é eles que matam, que roubam, que mentem. Que eles se virem com o pecado deles, que eles se virem com a maldade deles. Eu não vou passar por isso para salvar essa gente, não. Ainda bem que Jesus era humano, mas não era como nós. Tinha nele a essência de Deus, do Pai. E ali Jesus, então, prostrado, com seu rosto em terra, seus olhos em lágrimas, porque ele já sentia as dores chegando, já sentia tudo o que ele iria passar, até chegar à morte e o sofrimento terrível. Ele ali, com o rosto em terra, de joelhos, ele diz, orando: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. De que cálice Jesus estava falando? De vinho? De champanhe? Claro que não. Até tem um cantor, que não é o Tiririca não, tá? Quem é o cantor? Que cantou essa letra aqui. Cantou essa letra aqui. Deixa eu lembrar a música agora. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai, de vinho tinto de sangue. Quem é o cantor? Não é do tempo de vocês. Eu sou velho mesmo. Não é do tempo dos 6.
Eu sou velho mesmo, hein? Puxa vida. Fazer o quê? Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai, de vinho tinto de sangue. Ele estava parodiando o que Jesus falou, né? Foi na época da ditadura que ele gravou isso. Vocês também não pegaram, vocês não sabem o que é isso. Quem? Eu acho que foi o Chico Buarque. Acertou! Chico Buarque, acertou, verdade, Chico Buarque. Filhos de Deus, na verdade o cálice que Jesus falava não era uma taça de vinho, não era uma taça de champanhe, mas era o cálice fel do sofrimento, da dor, de ter o seu corpo traspassado, de ter a sua dignidade aviltada, de ser colocado na rua para todo mundo ver. Está aí essa besta, está aí esse miserável, está aí esse indigno, reio nele, e passando no meio do povo, e o povo, né, xingando. E ele foi condenado porque ele pecou? Não, porque eu pequei, porque você pecou. Você é culpado, eu sou culpado. Não, ele não tinha pecado. Mas Jesus sabia, ele sabia que o Pai não iria lhe perdoar. Perdão, não perdoar, não tinha por que perdoar. Não iria, como que diz, aliviar. A palavra é aliviar. Não iria aliviar, porque o Pai também nos amava e nos ama. E se o Pai não nos amasse, ia dizer: tá bom, filho, deixa esse povo miserável, pecador, nojentos, com as suas imundícies. Volta aqui, filho, volta para cá. Deixa esse povo ir para o inferno, porque lá é o lugar dessa gente pecadora. Mas até que parece que naquele momento Deus não responde. Mas ao mesmo tempo Jesus, apesar do silêncio dos céus naquela hora, Jesus sabia a resposta, mas Ele queria mostrar algo para nós. Ele não queria fugir daquele momento por nós. Pelo contrário, Ele queria passar, mas Ele queria mostrar para nós algo importante demais, que a gente tem que estar atento. Porque depois de dizer: Pai, se for possível, tira esse cálice da minha frente, afasta de mim esse cálice. Contudo, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres, ó Pai. Ó filhinhos de Deus, com esta oração tão profunda, sentida na alma, no corpo, é que Jesus então começaria verdadeiramente a ser entregue, a passar pelo Calvário, a passar pela morte, a passar pelo sofrimento todo, por culpa nossa, do nosso pecado. Mas veja, Jesus disse essas frases em oração, e ficou aqui relatado por São Mateus, que não seja, Pai, a minha vontade, mas a sua vontade. Nós é que devemos estar fazendo essa oração a Deus. Deus, que não seja a minha vontade prevalecer,
mas que a tua vontade prevaleça sobre mim, sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades. Porque a vontade do nosso corpo é enganosa. As nossas vontades, elas tendem a nos corromper e nos levar para o pecado. Sim, filhos. As vontades humanas tendem a ser humanas também. Porque nós só vemos as coisas humanas. Ah, minha vontade, ai, a minha vontade, ai, a minha vontade. Queridos, a todo momento a gente tem vontade nova. A todo momento a gente tem vontades antigas. E cada um tem a sua vontade. É de estar numa praia agora, no frio não, né? Mas no calor. Tem praia quente, viu? Mesmo agora, lá, Natal, né? Natal, acho que eu vou mudar para Natal. Posso? Você deixa eu mudar para Natal? Por que não? Você não manda em mim? Tadinha. Um beijo, amor. Posso ir para Fortaleza? Lá tá quente. Por que não? Posso ir para o Porto de Galinhas, em Pernambuco? Claro que posso, vocês não mandam em mim. Né? Veja, filho, cada um, isso não é um desejo meu, né? Mas assim, cada um de nós, às vezes a gente quer que a nossa vontade prevaleça. Ah, Deus, tem que ser, eu quero. Principalmente quando se trata de algum desejo muito íntimo, muito pessoal dentro de você. Eu quero, e aí você fica com raiva de Deus, porque você acha que Deus não te deu aquilo que você queria. Filhos, nós não podemos agir desse jeito. A nossa vontade não pode sobrepor a vontade de Deus para nós. Devemos ser mais fiéis a Deus, buscar mais a verdade, buscar mais a palavra de Deus, ser mais fiel na igreja, nas nossas atitudes da vida lá fora. Deus, eu até quero, Senhor, eu me esforço por aquilo que eu quero, mas Deus, em primeiro lugar na minha vida, tem que estar a tua vontade. A tua vontade, Deus, em primeiro lugar na minha vida. É assim que nós devemos fazer. Deus, eu quero sim, mas que seja feita a tua vontade. Se eu vou te honrar, meu Deus, com essa conquista, eu vou conquistar. Se eu vou te honrar, ó Deus, com esse meu desejo, com essa minha busca, eu vou buscar e vou te glorificar. Mas sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus deve fazer parte dos nossos desejos. Veja, Jesus, né? Disse: Pai, se pode, tira de mim esse cálice terrível de sofrimento, mas que seja feita a tua vontade, Pai. A vontade de Jesus de nos salvar era maior do que o sofrimento, o desejo que ele tinha de evitar o sofrimento. Igualmente do Pai. A vontade do Pai ali estava expressada em nos resgatar do inferno, das trevas. Isso é amor de verdade. Nós precisamos fazer prevalecer na nossa vida Deus, a vontade de Deus, servir mais a Deus, ser mais fiel na igreja, orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais, ser mais atuante
com a presença de Deus e a sua presença na presença de Deus. Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Está com preguiça de vir na igreja? Deus, que não seja a minha vontade, mas a tua. Hoje eu vou para a igreja. Estamos aqui, amém? Ah, Deus, diante de um casamento fracassado, como é que a gente tem que fazer? Ah, Deus, não é aquela eu quero, se o Senhor não me dá, fulana. Ah, eu não quero mais saber de Deus. Não é assim as coisas. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que seja feita a vontade de Deus e depois a nossa. É assim que a gente vai vencer. É assim que Deus vai te dar valor. Colocando em primeiro lugar a vontade de Deus e não a sua. E assim Deus te liberará bênçãos para você conquistar também as suas vontades, o seu desejo, porque você colocou Deus em primeiro lugar. Quero orar por você, pela igreja, por mim, por todos nós. Reclina sua cabeça, feche seus olhinhos. Vamos meditar, vamos meditar. Quantas vezes você quis porque queria, brigou com Deus, disse que não tinha mais fé, disse até que Deus nem existia, porque você queria do seu jeito, e não veio do seu jeito, não veio na hora que você queria, mas Deus tinha algo melhor para você. Você não compreendeu. Você não compreendeu, você julgou a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Deus, que seja feita a tua vontade. Eu tenho desejos, Deus. Eu quero conquistar coisas, situações, mas que seja feita, Senhor, a tua vontade antes da minha, Senhor. Ó Deus bendito, ó Pai amado, que a tua verdade, Senhor, seja sobre nós, que nós venhamos aprender de ti, Senhor, que nós venhamos aprender de ti, Senhor. Seremos vencedores, sim. Seremos vencedores, vamos triunfar, mas que aprendamos a colocar Deus, Deus, Deus. Quero fazer a tua vontade, Senhor. A tua vontade, Senhor, está acima da minha, e ao seu tempo certo, e segundo o teu querer, Senhor, nós vamos conquistar, seremos abençoados, seremos honrados, porque Deus é o nosso Pai, e Ele nos ama, e prova isso, quando não poupou seu próprio Filho Jesus, daquele sofrimento, para nos resgatar da morte, para nos resgatar do pecado, para nos tirar do inferno. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença, pela tua graça. A tua morte, Senhor, trouxe vida, Senhor, a todos nós. Que o Senhor venha sobre cada um de nós, que aprendamos e possamos exaltar, glorificar, bendizer, Senhor, o teu santo nome. O que seria de nós se o Senhor não tivesse misericórdia? O que seria de nós se o Senhor não tivesse misericórdia? Que eu aprenda, Senhor, que a tua vontade seja maior que o meu desejo, e assim nós vencemos e venceremos o mal, porque o Senhor vai estar conosco. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Diga amém, amém. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Senhor Jesus. O Senhor seja louvado
exaltado e glorificado. Amém. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Falas comigo nesta hora em que o meu coração anseia ouvir sua voz. Falas comigo agora, falas comigo agora, falas comigo agora, falas comigo agora. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Falas comigo nesta hora em que o meu coração anseia ouvir sua voz. Falas comigo agora, falas comigo agora, falas comigo agora, falas comigo agora. Graças a Deus, Deus seja louvado. Você assistiu Mensagem de Fé, Esperança e Salvação. Para que possamos continuar com estas mensagens, precisamos de sua ajuda em oração. E se puder, envie sua colaboração financeira agora pelo Pix. A chave para o envio é 41 988 11 43 38, que é o mesmo número de nosso WhatsApp. Você também pode se tornar associado ou até mesmo solicitar orações a qualquer momento. Muito obrigado.